E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é o coração da esfera disciplinar militar em Minas Gerais, a Sindicância Administrativa Disciplinar, ou, para facilitar, a famosa SAD. A gente vai desvendar, artigo por artigo, como esse processo funciona na prática, direto da fonte, o mapa. Beleza, então qual vai ser nosso roteiro? Primeiro a gente precisa sacar qual é o objetivo da SAD. Depois vamos entrar nos prazos, que são super rígidos, não dá para vacilar. Daí a gente vê como é que a coisa toda começa, qual é o papel que dá o start no processo e, claro, quem são os responsáveis por tocar essa investigação. Fechado? Vamos nessa. Então vamos começar pelo começo, né? Para que serve, afinal de contas, a tal da sindicância administrativa disciplinar? Qual é o propósito central dela, segundo o próprio manual? Entender isso é a chave para a gente compreender todo o resto do caminho. Olha só o que o artigo 272 já nos diz de cara. A SAD é um processo acusatório. O que isso quer dizer? Que não é uma conversa de corredor, é uma acusação formal, séria. E a missão dela é investigar um tripé essencial. A autoria, ou seja, quem fez, a materialidade, a prova de que o fato realmente aconteceu e o nexo de causalidade, a ligação direta entre a ação do militar e o resultado. É basicamente juntar as peças do quebra-cabeça. E agora, se liga nesse ponto, que talvez seja o mais importante de todos, lá no parágrafo único. A SAD não é terra sem lei, muito pelo contrário. Ela precisa respeitar a Constituição. E isso quer dizer duas coisas que são sagradas. A ampla defesa, que é o direito do militar se defender com todas as ferramentas legais possíveis, e o contraditório, que é poder questionar cada prova, cada acusação. Se isso não for respeitado, meu amigo, o processo inteiro pode ir por água abaixo. É sério. Beleza, já entendemos o porquê. Agora vamos falar do quando. E olha, em qualquer processo formal, prazo é tudo. Na SAD, então, nem se fala. O mapa não brinca em serviço quando o assunto é tempo, e vacilar aqui pode anular a investigação inteira. A regra geral, segundo o artigo 273, é essa aqui. 30 dias. 30 dias corridos. E, corridos significa que conta sábado, domingo, feriado, tudo. O relógio não para. É um prazo bem apertado. E ele começa a contar a partir de um momento bem específico, que é quando o sindicante recebe a portaria. Tá, mas e aí? E se o negócio for mais complexo e 30 dias for pouco? O manual pensa nisso e dá duas válvulas de escape. A primeira é a prorrogação. O sindicante pode pedir mais 10 dias, um fôlego extra, se justificar direitinho o porquê. A segunda, para casos mais cabeludos, é o sobrestamento. É tipo apertar o pause no processo. Imagina que precisa de um laudo pericial que demora. Aí, o processo pode ser suspenso por até 30 dias e, em situações especiais, até mais. E o mais legal é que o manual desburocratiza um pouco isso. Para prorrogar ou suspender, não precisa publicar em boletim, nada disso. Um despacho da autoridade ali no processo já resolve. Mas tem duas coisas que são obrigatórias. Primeiro, tem que estar tudo registrado nos autos. E segundo, talvez o mais importante, tem que atualizar o sistema de informática na hora. Senão, o controle do prazo se perde e aí já viu, né? E só para não ter dúvida nenhuma, o artigo 274 bate o martelo. A contagem é contínua, não para, não tem descanso. A única exceção mesmo é se o último dia, o dia 30, cair num sábado ou num feriado. Só aí que o prazo pula para o próximo dia útil. E o ponto de partida, como o parágrafo único reforça, é o dia útil seguinte ao recebimento da portaria pelo sindicante. Simples assim. Ok, já sabemos o porquê, já sabemos os prazos, mas como é que a coisa toda realmente começa? Qual é o estopim? O que faz uma SAD sair do papel e virar um processo de verdade? Imagina a seguinte situação, que o artigo 276 prevê. Uma autoridade fica sabendo de uma possível transgressão, mas ela não é a pessoa certa para apurar aquilo. O que ela faz? Ela não pode simplesmente fingir que não viu ou guardar na gaveta. De jeito nenhum. A regra é clara. Ela tem no máximo 5 dias úteis para passar a bola, ou melhor, toda a documentação, para quem de direito. Se não fizer isso, ela mesma pode se complicar. Uma sindicância não brota do chão, né? O artigo 277 mostra que existem basicamente 3 caminhos para ela nascer. O primeiro é de ofício, quando a própria autoridade competente decide por conta própria que precisa investigar. O segundo é por determinação, quando vem uma ordem de cima de um superior. E o terceiro, que é bem comum, é quando ela é decorrente de outra coisa, tipo uma comunicação disciplinar, uma queixa formal, ou até mesmo de um inquérito policial militar que não virou crime, mas que levantou uma suspeita de falta disciplinar. Mas qual é a linha de corte? Precisa ter certeza absoluta para abrir uma SAD? Não! O artigo 278 diz que basta ter indícios razoáveis. Pensa assim, não precisa da foto do crime, mas precisa de fumaça para indicar que pode ter fogo. Tem que ter uma base mínima, uma suspeita com algum fundamento de que algo aconteceu e de quem pode ter sido. Se for só um disse-me-disse, sem pé nem cabeça, o ideal é fazer algo mais simples antes, como um relatório de investigação preliminar.
Todo processo que se preze tem a sua certidão de nascimento, né? Na SAD, esse documento é a portaria. E olha, ela é muito mais que um papel. É ela que dá o norte, que define o campo de jogo da investigação. Vamos ver em detalhes o que não pode faltar de jeito nenhum nela. Pensa no artigo 282 como a receita de bolo da portaria. Se faltar um ingrediente, o bolo desanda. Primeiro, tem que dizer quem é o investigado, nome e número, sem chance de erro. Segundo, tem que contar a história, o que supostamente aconteceu de forma clara e direta. Terceiro, tem que fazer uma ligação inicial dessa história com alguma falta prevista lá no Código de Ética. E por último, e super importante, é na portaria que tem a data em que o sindicante a recebe, que é o que dispara o cronômetro dos 30 dias. Tudo amarradinho. Beleza, portaria na mão, processo rolando. Mas quem é que vai tocar esse barco? Quem é o responsável por conduzir essa investigação? O mapa, como sempre, é super detalhista nisso, pensando sempre na hierarquia e na disciplina. A figura central da investigação é o sindicante. Segundo o artigo 283, pode ser um oficial, um subtenente ou um sargento. Só que tem uma regra que é sagrada, que não se discute: a precedência hierárquica. O sindicante tem que ser obrigatoriamente mais antigo que o investigado. Isso é a base de tudo, é o que garante a autoridade do processo. Mas o sindicante não precisa remar sozinho. Ele pode ter uma equipe, pode ter auxiliares, que também podem ser oficiais, subtenentes ou sargentos. E a regra da hierarquia aqui é curiosa. O auxiliar é mais moderno que o sindicante, mas tem que ser mais antigo que o investigado. É uma escadinha. E tem também o escrevente, que é quem põe a mão na massa da papelada da digitação. Mas atenção, no final das contas, quem assina o relatório, quem bate o martelo na conclusão, é só o sindicante. A responsabilidade é toda dele. Para fechar essa primeira parte, a gente tem a autuação. O nome é técnico, mas a ideia é simples. O artigo 285 explica que é o momento de juntar a portaria e todos os outros papéis, colocar uma capa e um número e transformar aquilo num processo de verdade. É como montar a pasta oficial do caso. E essa montagem da pasta não é de qualquer jeito. O artigo 285 diz que o primeiro documento, a página 01, é o termo de autuação. A capa virá a identidade do processo, com o nome do sindicante, do sindicado e o resuminho do que está sendo investigado. A partir desse momento, o processo existe oficialmente, seja no papel ou no computador, pronto para as próximas fases. Pronto? Passamos por toda a estrutura inicial, toda a fundação de uma sindicância administrativa disciplinar. Vimos o porquê, os prazos, o documento que dá o start e quem são os responsáveis. É um esqueleto muito bem montado para garantir que o processo seja justo e organizado. Só que isso, claro, é só a primeira etapa. A pergunta que fica é: com tudo pronto, como é que se vai atrás da verdade sem atropelar os direitos de ninguém? Esse vai ser nosso próximo passo.